E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um tema muito importante. Me chamo Otton, prego há 3 anos, também sou líder de projeto de evangelismo urbano, tenho experiência com liderança de departamento de ministério de jovens, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, também sou formado em teologia, bacharel em teologia, professor de teologia básica e intermediária, e eu vou estar trazendo para vocês aqui 5 tópicos que eu acho que são cruciais, importantes para você que quer desenvolver o ministério. Você tem que saber isso e tem que ter isso aí em você, tá? Para que você obtenha o êxito ministerial, que eu sei que é o seu grande objetivo, ganhando almas para Jesus e ajudando no avanço do reino de Deus, edificando também a igreja de Cristo na terra. O primeiro tópico que acho que é interessante, é imprescindível você ter dentro da sua cabeça é a questão da constância. Por que a constância é importante? Porque não é apenas sobre como se começa, mas também como se desenvolve e como se termina. Para você ter isso dentro de você, você precisa então trabalhar com a constância diariamente, tendo uma rotina. Essa rotina não precisa ser de outro mundo. Você não precisa estar ali lendo a palavra 5 horas por dia, orando 10 horas por dia, 8 horas por dia, não. Você precisa criar sua rotina e manter-se constante nela. Claro que à medida do tempo você vai querer desenvolver mais, querer trabalhar mais e ser mais intenso, mas isso vai ser algo gradual, não vai ser forçado. Seja constante. Segundo ponto, você precisa ter maturidade, e a maturidade vai te levar a outro nível. Por mais que você tenha 1 ano ou 1 semana de ministério, tendo a maturidade, você vai saber lidar com coisas tal como rejeição, você vai saber lidar com dias nos quais você não vai ministrar tão bem para você mesmo, porque é um exemplo meu, eu posso falar por mim, eu gosto de avaliar as minhas ministrações. Você vai saber lidar com públicos, você vai saber lidar com pessoas que às vezes vão se levantar para se oporem ao seu ministério, ao seu modo de desenvolver o seu ministério. Então, quando você trabalha a maturidade, você continua alinhando a maturidade à constância, você continua independente das experiências que você vai passar, das coisas que você vai vivenciar dentro do ministério. Você vai continuar desenvolvendo ele, porque sabe que nós não somos perfeitos, mas podemos alcançar sempre um nível a mais, uma melhoria contínua, sempre entendendo e colocando isso como um objetivo. Então, seja constante e seja maturo. A ideia do caráter também entra como um terceiro ponto, porque na verdade quando a gente fala de ministério, a gente está falando de algo que tange a ideia de falar diante de alguém, a ideia de expor algo diante de alguém. E você, na sua vida, tem que ter um comportamento que venha condizer com isso que você diz, com isso que você fala, com isso que você ministra. Então não pode ser apenas uma ideia romantizada de que o ministério tem que ser desvinculado totalmente da sua vida. Não, ele tem que ser vinculado à sua vida, porque a sua vida é um ministério. E aí você vai então entender que a questão do caráter ela é primordial para se ter aí um êxito no ministério. O caráter é uma ideia que tem que ser construída, é uma ideia que tem que ser colocada como uma coluna que venha sustentar, talvez até uma das colunas centrais que venha sustentar o seu ministério ao longo da sua caminhada. A quarta ideia, você tem que ter atitude. Você não pode se deixar tomar por sentimentos como vergonha ou timidez, mas você precisa ter atitude. Atitude de ir aonde ninguém foi, de falar com quem ninguém falou, de chegar aonde ninguém chegou. E é claro que para fazer isso você tem que fazer o que ninguém fez. Você tem que ter método, você tem que ter talvez até mesmo o seu jeito original de falar, de se portar. E você precisa alimentar isso, porque talvez isso vai ser o grande estopim, falo por mim mesmo, que vai te levar aí a lugares grandes, vai te levar a lugares altos, vai te levar a experiências novas com Deus. Você precisa ter atitude. Atitude tanto no secreto quanto no público. No secreto diante de Deus, diante do seu lugar de intimidade com Deus, enfim, nos seus devocionais, e também diante do público. Você precisa ter isso, claro, de maneira regrada, mas é claro, é bom sempre ressaltar essa atitude como parte de um planejamento para se ter um ministério com êxito.
Por último, mas não menos importante, você precisa ser otimista. Otimista no sentido de que você vai ajudar numa causa muito nobre e vai crer que essa ajuda que você está dando vai surtir efeitos e que as pessoas irão de alguma maneira serem transformadas, não por aquilo que você está falando, mas por aquilo que o Espírito Santo está te inspirando a falar ou a fazer. Então a ideia aqui é você precisa ser otimista. Não tem como ser um ministro no século XXI diante de tantos problemas sendo pessimista e querer ir para frente sendo pessimista desse jeito. Não dá. Você precisa ter o otimismo dentro de você, através de você, para que as pessoas, além de reconhecerem em você um otimista, reconheçam em você que Deus está te concedendo esse otimismo diante da transformação das pessoas e até mesmo da sociedade, tá? Então eu quero deixar aqui bem claro esses pontos, para que você seja constante, para que você tenha maturidade, para que você tenha caráter, atitude e para que você seja otimista. Eu tenho certeza que esses 5 pontos irão te ajudar bastante, para que você possa ter um êxito no teu ministério. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.